O Saúde em Prática vai tratar de alguns mitos da neurologia, sentenças que crescemos ouvindo e que alguém sempre reproduz. Hoje vamos entender por que tais afirmações não passam de mitos. É agora no Saúde em Prática. E para nos esclarecer sobre os mitos envolvendo a neurologia, a nossa convidada é a neurologista Andréa Nieri. Doutora Andréa, muito obrigada por mais uma vez ter se disponibilizado e estar aqui no Saúde em Prática. É um prazer, Juliana. Imagina, o prazer é todo nosso. Então hoje a gente vai fazer uma série de perguntas, tentando desmistificar pelo menos um pouquinho aí todos esses mitos por trás da neurologia. Esclarecer algumas dúvidas. Exatamente. Podemos começar? Tá Opa, pronta? claro. Então vamos lá. Olha, começa aqui perguntando sobre dor na nuca está sempre associado ao aumento da pressão arterial? Isso é mito ou é verdade, doutora Andréa? Isso é bem clássico, né? É uma das dúvidas. As pessoas sempre acham que quando tem uma dor na região cervical, no pescoço, na parte baixa da cabeça, essa dor está associada a um aumento de pressão. Sempre a primeira coisa é procurar uma farmácia, algum lugar para medir a pressão, né? E tem tantas outras causas muito mais comuns de dor nessa região da cabeça que a gente até fica, da onde vem essa associação? Quem dera a hipertensão causasse sempre dor de cabeça, né? Seria muito mais tranquilo para a gente fazer um diagnóstico de hipertensão associada à dor de cabeça. Então vamos primeiro separar as coisas, né? Hipertensão, para causar algum sintoma, normalmente são picos muito elevados de pressão arterial, né? A hipertensão crônica, normalmente ela não causa nenhum sintoma desses de dia a dia, né? Então, para a gente ter um sintoma, normalmente são valores muito elevados que causam dor no peito, que levam a infarto agudo do miocárdio, ou às vezes até associados a um acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou hemorrágico. Sim. Mas essa dor do dia a dia, essa dor arrastada, ou a dorzinha na nuca, é muito mais comumente associada a problemas posturais, a erros da gente que fica normalmente no computador, com o pescoço abaixado, ou às vezes o travesseiro mais elevado durante a noite, né? Então, erro de postura. A dor de cabeça tensional mesmo, a contratura da musculatura do pescoço, da região baixa da cabeça, é uma causa muito mais comum da dor nessa região, ou mesmo até uma localização de enxaqueca, mais comum em crianças, em adolescentes, mas também no adulto. A enxaqueca, ela troca a posição da dor, né? Nem sempre ela é a dor aqui na região temporal. Às vezes ela pode doer aqui atrás da cabeça e ser um local de região de dor de cabeça, de enxaqueca. Sim. E não associada à hipertensão. Agora, a gente ouve muita gente dizer que tem tontura e, consequentemente, já nomeia isso como labirintite. As tonturas são sempre sinal de labirintite, Andréa? Aí cabe a gente diferenciar tontura de vertigem, tá? Vertigem é a sensação rotatória, tá? A sensação vertiginosa é aquela rotatória. Quando o indivíduo gira a cabeça, vira de um lado para o outro, às vezes quando está deitado na cama, vira de um lado, vira para o outro, parece que a casa está girando, ou que o corpo da gente está girando em volta de alguma coisa. Sim. Isso é vertigem. Tontura é uma sensação mais subjetiva, mais difícil às vezes da gente interpretar. É aquela sensação de balanço, ou quando parece que a gente vai desmaiar, que a visão está escurecendo, aquele mal-estar, tá? Vertigem muitas vezes é definida pelas pessoas como labirintite, tá? Labirintite é uma doença do labirinto, o labirinto que está aqui dentro do ouvido da gente, que provoca essa sensação de rodar. Nem sempre a doença vem propriamente do labirinto. Então, alterações de glicemia, de hormônios da tireoide, estresse, nervosismo, sedentarismo, aumento da ingestão de cafeína, alterações de dieta, tudo isso pode gerar essa sensação de vertigem sem ter uma doença propriamente do labirinto. A tontura também tem inúmeras causas: anemia, estresse, nervosismo, variações de pressão muito baixa em mulheres é muito comum como causa de tontura, né? Então as pessoas falam, eu tenho tontura e é labirintite. Precisa saber se é tontura ou se é vertigem, e se é vertigem, se tem uma doença do labirinto ou não. Se tem uma alteração hormonal, se tem uma alteração da dieta, se aumentou o consumo de cafeína. Então, muitas vezes não é labirintite e não tem uma doença do labirinto propriamente mesmo. Tá? Isso é uma confusão imensa. Eu acho que todo mundo fica... É muito comum. Sem saber, né? Agora, falando sobre os desmaios, doutora Andréa, desmaiar
Pode ser indício de epilepsia? Outra confusão enorme e super comum. Aí entra outra divisão, desmaio e crise convulsiva, tá? Então, o que é um desmaio? Um desmaio normalmente é uma baixa de fluxo de sangue para a cabeça da gente. Ele é até uma resposta de defesa do teu organismo. O cérebro da gente precisa receber sangue, receber oxigênio, receber glicose para funcionar normalmente. Quando alguma coisa prejudica esse fluxo de sangue, uma queda de pressão, uma arritmia cardíaca, uma obstrução arterial aqui das carótidas, essas artérias grandes por onde o sangue passa para chegar na cabeça. Sim. Uma defesa do corpo da gente é cair, porque deitado eu não tenho a força de ação da gravidade que dificulta o sangue de chegar aqui em cima. Só. Eu deito, o fluxo volta mais fácil para minha cabeça, eu acordo e passa esse desmaio. Então, o desmaio normalmente ele é aquele precedido de escurecimento visual, de mal-estar, sudorese fria, náusea e a gente cai. A hora que vem o fluxo normal, não tem ação da gravidade, a gente acorda normal. Isso é um desmaio. Uma crise convulsiva, ela vem de problema neuronal, é uma descarga elétrica dos neurônios da cabeça, ela não tem a ver com esse fluxo de sangue cerebral prejudicado. Então, é outra coisa, é uma descarga de neurônios, atrapalha a função cerebral e o indivíduo pode, daí sim, cair no chão e perder a consciência, e aí se contrai, debate, e às vezes tem outras manifestações. Então, são coisas diferentes. Desmaio é desmaio, crise convulsiva é crise convulsiva. Então, uma coisa não está ligada diretamente à outra. Agora, falando sobre visões ou alucinações, isso pode ser sinais de demência? Até pode, mas não obrigatoriamente, tá? Então, é comum uma pessoa num estado febril, por exemplo, ter um quadro de alucinações ou de visões, de ilusões, né? Então, a pessoa pode tanto enxergar coisas que não existem ou ter uma distorção da realidade. Então, eu olho, por exemplo, a cortina do quarto e enxergo que a cortina é um morcego. Tá? É uma distorção da realidade, é uma ilusão, né? Ou enxergar um jacaré no teto que não está ali, tá? Então, isso pode acontecer em estado febril. É comum em idosos internados, perdem a noção de dia e de noite, né? A enfermeira vai, acende a luz do quarto de madrugada, mede a pressão, não tem noção do que está acontecendo, tem um processo infeccioso, tem uma desidratação. Não quer dizer que esse idoso está entrando num quadro demencial. Ele pode estar num estado de delírio, uma hora que hidrata, trata o processo infeccioso e volta tudo ao normal, isso para de acontecer, tá? Então, nem sempre é um quadro de demência. Existem demências que cursam com problemas de alucinação e de alteração do sensório, mas nem todas elas e nem sempre isso é um sinal de demência. Vale ficar atenta às causas, Exatamente, sempre. A gente vai fazer uma breve pausa agora, Andréia, e no próximo bloco você confere qual a causa das pálpebras tremerem. E batatas podem amenizar a dor de cabeça? Será que isso é mito, é verdade? Então continue com a gente, Saúde em Prática volta já. O Saúde em Prática está de volta, hoje falando de alguns mitos que envolvem a neurologia. Sentenças que são tão repetidas que já fazem parte aí do senso comum. Mas será que elas são verdadeiras? Então aqui, tirando as nossas dúvidas, nós recebemos mais uma vez a neurologista Andréa Nieri. Doutora Andréa, continuando aqui, né, as nossas perguntas, nossa série de verdade ou mito, a gente vai começar falando agora sobre formigamentos no corpo. Eles podem ser indicativos de derrame? Isso é mito, é verdade? Formigamento é uma queixa super comum, Juliana, e acontece em muitas situações. Isso é uma coisa complicada, porque crises de pânico, crises de ansiedade muito importantes podem cursar com formigamentos. E aí você imagina uma crise de ansiedade, você sentir o formigamento e você associar isso a um AVC, a um derrame. Piora muito mais a sensação de estar acontecendo alguma coisa ruim, né? E é muito comum. Então, em crises de enxaqueca, é comum sentir esse formigamento nas mãos, na boca, na língua. Em crises de ansiedade, pela hiperventilação. Você começa a respirar um pouco mais rápido, né? Altera a concentração de gás carbônico no sangue e você começa a sentir esse formigamento. Então, isso é bem comum. Até existe, lógico, como alteração sensitiva em doenças mesmo neurológicas, tá? Em AVC, em acidente vascular, em doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla, mas é um quadro diferente, é um quadro persistente, fixo, normalmente bem localizado, então muito raramente só
o formigamento, né? Então, as pessoas vão muito ao consultório muito preocupadas porque tiveram uma área só de formigamento, só a mão, o braço formigando e só essa queixa. Então, dificilmente isso vai ser um acidente vascular, um derrame, né? E é comum em compressões nervosas. Eu acho que dificilmente alguém já não bateu o cotovelo e sentiu o nervo ulnar reclamando com o formigamento. A compressão do nervo ulnar, por exemplo, é um exemplo comum, né? Legal. Só para até a gente deixar um pouquinho mais claro para o pessoal de casa, mas em quais casos, por exemplo, o formigamento, de repente acompanhado de qual outro sintoma é caso de realmente correr para um pronto-socorro, para um pronto atendimento? Acompanhado de uma perda de força, de um sintoma motor, acompanhado de uma alteração visual, de uma dificuldade de movimentação ocular, de uma visão dobrada, de uma crise convulsiva, né? De um pico pressórico, aí, né? Mediu a pressão, sabe que está com a pressão muito alta, né? E aí com uma alteração de sensibilidade persistente, nesses casos, né? Mas só alteração sensitiva pura não é. Não há necessidade. Não há desespero aí, não há necessidade de desespero. Legal. Doutora Andréia, quando a boca entorta, por exemplo, ou um dos olhos não fecha, o que é isso? Pode ser derrame? Isso é outra coisa bastante comum. A gente tem até algumas épocas, alguns períodos do ano em que acaba ficando isso mais comum. A paralisia facial periférica é o que costuma causar esse problema da boca entortar e o olho ficar sem conseguir fechar, né? E muitas vezes a pessoa acaba indo ao pronto atendimento e às vezes até acaba recebendo a informação errada de que isso pode ser um acidente vascular ou um derrame, e não é, isso é uma lesão do nervo facial, tá? O nervo facial, ele é um nervo que faz a mímica do rosto da gente, ele fecha o olho e ele movimenta a boca, a bochecha da gente, ele faz a expressão do rosto. Quando ele não consegue funcionar, o olho não consegue fechar e a boca não consegue ser puxada. Então, ela desvia para o lado contralateral. Tá? Então, o indivíduo que não consegue fechar o olho e nem sorrir, quando ele sorri, a boca desvia para o lado contralateral. Então, dá a impressão de ser uma coisa grave, de ser um derrame, alguma coisa assim, mas é uma lesão do nervo facial que muitas vezes é viral, benigna, associada às vezes a otites, a infecções de ouvido, a resfriados, pode voltar ao normal, né? Normalmente volta ao normal, às vezes até sozinho, sem muito tratamento. O tratamento é simples também quando a gente faz, é uma coisa bem tranquila. Então, assusta, mas não é ruim. Mais um mito. Mais um mito. Agora falando sobre dor de cabeça e uma receita caseira. Essa eu não conhecia. Dor de cabeça pode sarar com rodelas de batatas na testa? Isso é mito ou é verdade, doutora Andréia? Por incrível que pareça, faz algum sentido. Ai, meu Deus! Então, faz algum sentido. É mesmo? Porque a dor de cabeça do padrão enxaqueca, né, ela melhora com qualquer coisa que resfrie a cabeça da gente, né? Existe uma vasodilatação e um aumento de temperatura. As pessoas que têm esse padrão de dor de cabeça percebem que a cabeça fica quente e que sentem os vasos dilatados e pulsando. Então, tudo que resfrie a cabeça da gente tende a proporcionar algum tipo de alívio, né? E a batata rouba calor, ela é um pouco mais fria, né? Então, se você colocasse uma compressa morna, você ia sentir algum desconforto, a não ser que fosse uma dor de cabeça tensional. Mas para enxaqueca, algumas pessoas colocavam antigamente compressas com álcool ou com batata, com rodelas de batata para roubar calor e acabar resfriando e aliviando um pouquinho a dor de cabeça. Então, não é o tratamento padrão, mas pode ajudar. Olha só. Agora, por que as pálpebras ou outros músculos ficam, às vezes, tremendo ali sem controle? Muitos atribuem isso ao estresse. Tem fundamento? Tem fundamento sim, tá? Qualquer músculo da gente pode cansar, tá? Então, onde tem fibra muscular, essa fibra pode começar a ter um movimento, não é um movimento funcional, é um movimento desgastado, sem motivo, né? É um movimento de contração não coordenado que acaba gerando esse tremor, tá? Qualquer área onde tenha músculo, na perna, na coxa, na região do rosto, em alguns músculos orbiculares da boca e dos olhos, é bem comum isso acontecer. Então, às vezes, se você tem uma noite mal dormida, anda num período de muito estresse, tem uma má alimentação, deficiência de algumas vitaminas, principalmente do complexo B, ou aumenta muito a ingestão de cafeína, que é um estimulante,
pode começar a ter a contração dessa musculatura. E aí fica aquele olhinho, a pálpebra beliscando, pulando ali, né? que dá aflição na gente, né? Mas é benigno também. E normalmente, naturalmente já passa. Melhora, se não melhora, a gente usa algumas vitaminas para ajudar a melhorar mais rápido. É muito comum a gente ouvir queixas dos pais, né? Os pais falando que os filhos são muito hiperativos, que eles não param quietos. Aí a dúvida é, a hiperatividade, ela é sinônimo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Chamado de TDAH? Ela é sempre sinônimo? Essa eu acho que é uma confusão também muito grande, né? A gente tem uma divulgação muito moderna agora de déficit de atenção, hiperatividade e de medicar essas crianças. E aí é um diagnóstico que às vezes é muito complicado, Juliana, porque você tem muitas crianças que têm problemas comportamentais, a gente já tem muitas crianças que precisam de tratamento, na verdade, psiquiátrico, tem crianças que têm problemas psicológicos por uma questão social, às vezes educacional, tem crianças levadas, ponto, né? E que talvez seja uma questão um pouco mais agitadas e que não tem prejuízo de foco, de atenção e de rendimento escolar ou na vida e não precisam de medicação. E tem realmente crianças que precisam, que você vê que são dispersas e que vão ter prejuízo de rendimento, de aprendizado lá para frente, né? Então, às vezes, definir quais são essas crianças é um pouco complicado, né? Mas não é, uma coisa não é sinônimo da outra, não é toda criança agitada que é hiperativa, e aí cabe um olhar muito atento, às vezes interdisciplinar e familiar, é o psicólogo, é o psiquiatra, é a família, e é o neurologista, o neuropediatra, para decidir para que caminho isso vai. Até porque eu acho que uma característica da fase das crianças, né? Estarem muito ativas, né? E é uma característica boa, né? É uma característica que ajuda no aprendizado, né? Faz parte. Tomar cuidado mesmo, né? Porque tem se falado muito sobre o excesso de medicamentos, né? Nesses casos. Nas crianças e nos adultos hoje também já, né? A gente tem muito isso no consultório de adultos querendo medicamento porque tem déficit de atenção e muitas vezes não tem, né? Tem ansiedade, tem dificuldade de rendimento por outros motivos, por alteração de sono, por alterações hormonais, por dificuldades circunstanciais mesmo da vida e não que tenham déficit de atenção. Sim. A gente vai fazer mais uma rápida pausa agora, Andréia. Saúde em Prática vai para um breve intervalo. No próximo bloco você confere alguns mitos relacionados ao sono e à memória. Tem também o quadro Opção Saudável com a aromaterapia. Continue com a gente, Saúde em Prática já volta. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a neurologista Andréa Nieri, que está hoje nos esclarecendo sobre alguns mitos da neurologia. Mas antes de prosseguir, é hora do Opção Saudável, trazendo os benefícios da aromaterapia. Está no ar. Olá, meu nome é Geni Concuruto Resch, sou terapeuta corporal e aromaterapeuta. E hoje vou falar sobre aromaterapia no programa Saúde em Prática. A aromaterapia é uma terapia complementar e preventiva que se utiliza dos óleos essenciais das plantas. Ela se baseia nos princípios holísticos, isto é, trata a pessoa como um todo, né, no seu emocional, no seu mental, espiritual e físico. Os óleos essenciais são substâncias complexas, extraído das plantas. Eu comecei a usar em casa a aromaterapia. O que me beneficiou bastante em casa foi a minha respiração. Foi muito importante. Os efeitos dos óleos essenciais, eles se dividem em duas classes, fisiologicamente e psicologicamente. Fisiologicamente, eles atuam diretamente no organismo físico, né, tratando as patologias como dor de cabeça, náuseas, tonturas, gripes, resfriado. Eu tinha muita dor no pé, a perna inchava muito, incha hoje um pouco, mas não como inchava bastante. Ficava uma bola todo dia. Então, com a
as essências, eu coloco gotinhas, ela ajuda a relaxar eu e os pés. E psicologicamente, eles agem através do olfato sobre a mente, né? Acalmando, relaxando, tranquilizando. Eu sou muito agitada, então agora está melhorando cada vez mais com esse tratamento, está cada vez mais me ajudando. Eu estou ficando mais calma, eu me sinto mais leve, né? Minha respiração. Quando eu estou conversando com você, eu atropelava tudo. Agora hoje não, eu falo mais pausadamente. Então, ao inalarmos um óleo essencial, você não tem interrupção nenhuma com o cérebro, né? Especificamente na região do sistema no cérebro, no sistema límbico. Então, uma parte dos óleos, ao ser inalada, vai diretamente para essa região. A outra vai para os pulmões, dos pulmões para a corrente sanguínea e para demais partes do corpo. O meu olfato ficou muito mais sensível. O cheiro a gente percebe muito melhor. Os óleos essenciais têm um poder de absorção grande, só que não pode ser usado puro. Então, nós diluímos os óleos essenciais num carreador, que é um veículo que facilita a absorção pela pele. Geralmente são os óleos vegetais, mas pode ser cremes também. Os óleos essenciais possuem contraindicações, mas são poucas contraindicações. É no sentido das grávidas, elas precisam ter um acompanhamento médico e usar a partir do 3º, 4º mês. Né? Crianças e idosos que usam em menor porcentagem, né? Os epiléticos, os hipertensos, aí precisam de um acompanhamento médico. As pessoas precisam ficar atentas quando comprar, verificando a embalagem, precisa ser um vidro âmbar, o rótulo precisa ter o nome científico da planta, precisa ter validade, né, para que você possa saber que está comprando algo mesmo fidedigno, né, um óleo 100% puro. A aromaterapia proporciona bem-estar emocional, mental e físico, e eu convido todos a conhecer um pouco mais dos seus benefícios. Muito legal essa terapia complementar que utiliza os aromas para o equilíbrio físico e mental. Agora, doutora Andréia, voltando aí aos mitos, a todas essas questões de hoje sobre a neurologia, a gente vai começar a falar sobre memória. Envelhecer significa ficar esquecido, perder a memória com frequência? Isso é mito ou é verdade? Não, de forma alguma. Isso é um problema que atrasa muito o tratamento das demências aqui pra gente, né? A gente tem uma ideia de que velhinho é esquecido, né? Então, e não é? Não necessariamente, né? A gente tem idosos muito produtivos que trabalham, que estudam, que leem e que têm uma produção cognitiva muito, muito grande, né? Então, não necessariamente o velhinho é esquecido. Isso é importante a gente ter em mente para não atrasar a busca de um tratamento, né? Porque quanto mais cedo a gente procura, mais chance a gente tem de ter um resultado legal com os tratamentos disponíveis. Isso é uma coisa, né? Por outro lado, nem todo tipo de esquecimento é um sinal de demência, né? Então, nem toda pessoa que está esquecida é por conta de um processo demencial. Existem outras... Pode ser um processo natural mesmo do envelhecimento ou não necessariamente? Não, existem outras causas de esquecimento, né? Então, quando uma pessoa procura a gente tem pessoas jovens que procuram a gente por conta de esquecimento, né? Então, esse é um outro lado, né? Tem adolescentes que têm queixa de esquecimento, tem indivíduos de 30, 40 anos que têm queixas de esquecimento. Então, o velhinho não necessariamente vai estar esquecido, pode estar com a memória inteira, né? O velhinho esquecido também pode não ter uma doença de Alzheimer, um quadro demencial. E o indivíduo jovem pode ter esquecimento por conta de outros fatores, né? Então, fatores hormonais, deficiências vitamínicas, alterações de humor, né? Outros quadros psiquiátricos, né, que causam, às vezes, problemas de memória. Então, o quadro de memória em si não é para ser desvalorizado em idade alguma, né? Nem no indivíduo jovem, nem no idoso. Não é para ser esquecido, em faixa etária alguma. Nenhuma, sim. Tá? E você citou a questão da doença de Alzheimer, nem todo esquecimento também está relacionado a essa doença, né? Não, em faixa etária alguma, né? Então, quando o indivíduo, mesmo sendo idoso, quando vem para a gente com quadro de esquecimento,
não é igual à doença de Alzheimer, né? A gente tem um protocolo de investigação, né? Ele pode ter uma demência vascular, que precisa ser investigada antes. Ele pode ter uma alteração muito mais simples, ele pode ter um hipotireoidismo que precisa ser regulado antes da gente entrar com uma medicação para demência, para doença de Alzheimer, né? E pode ter um quadro de depressão, que a gente chama de pseudodemência depressiva. Então, tudo isso tem que ser visto antes, mas não desvalorizar um quadro de esquecimento. Sim. Agora, mudando um pouquinho o foco, perante uma prova ali muito difícil, que muita gente já passou por essa situação. O que é melhor? Estudar ali mais um pouco, passar ali, aproveitar para estudar, para estar com as coisas mais na memória, ou dormir, descansar e conseguir fazer a prova mais descansada no dia seguinte? Depende. A fixação do que a gente estuda ocorre durante o sono. Tá? Então, o famoso branco do dia seguinte, né? Você estuda, no dia seguinte vai fazer a prova, não lembra, chega na hora da prova, dá o branco, né? O branco muitas vezes acontece porque se você estuda, toma muito café e guaraná e se mantém acordado um tempo a mais para poder estudar esse tempo a mais, mas não dorme, aquela memória, aquele tempo que você ficou ali estudando, você não fixa essa memória. Então, no dia seguinte, você tem o branco. Tá? Se você conseguir ter tempo para dormir e absorver o conhecimento que você ficou estudando esse tempinho a mais, ok. Tudo bem. Né? Mas se vai te custar o sono que seria necessário para você fixar essa memória, de jeito nenhum. E lembrar de tudo que você estudou. Tudo que você estudou, né? Foi tempo perdido. Né? Então, precisa dormir para fixar a memória do dia anterior. Não tem jeito. Ainda falando um pouquinho sobre o sono, a gente costuma ouvir que é preciso dormir pelo menos 8 horas por noite. Isso é mito ou é verdade? É mito. Tá? A gente não tem um horário fixo. Tem pessoas que são dormidoras longas e tem pessoas que são dormidoras curtas, que têm mais sorte porque tem mais tempo para aproveitar o dia. Concordo. Né? Eu acho também. Então, isso é um tempo variável. E aí, como é que a gente sabe? Depende do dia seguinte. Se no dia seguinte você está com a tua memória boa, descansado, sem dor de cabeça, não está sonolento, tem bom humor, no dia anterior você dormiu o número de horas suficientes para você cumprir o teu ritmo de sono, né? A gente tem fases de sono que a gente precisa cumprir, né? De relaxamento, de aprofundamento do sono, de perda de tônus muscular, de sonho, né? Até você recuperar e acordar. E isso pode ser feito em 4 horas, em 6 horas, em 8 horas ou em 10 horas. Cada indivíduo tem o seu programa, né? E aí depende de cada um. Cada organismo mesmo, de cada né? organismo. De se conhecendo. Doutora Andréia, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Saúde em Prática. É sempre um prazer te receber, um prazer. sempre muito simpática. Obrigada, Obrigada. viu? Bom, lembrando você aí de casa que hoje a gente tentou aqui esclarecer um pouquinho dessas dúvidas sobre neurologia. É claro que acho que só trouxemos alguns mitos, né? Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato por e-mail aqui com a doutora Andréia Nieri, que ela deixou o e-mail à vontade aqui para o pessoal de casa que tiver dúvidas. E você também pode conferir em nosso site os programas já exibidos sobre AVC, sobre Parkinson, epilepsia, labirintite, TDAH, Alzheimer, sono, hipertensão, né? Alguns dos assuntos nos quais nós detalhamos mais a fundo nessas doenças aqui no Saúde em Prática. Então, eu te espero no próximo programa. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!